Olá, aqui é a Priscila Daledoni e hoje nós vamos falar de um clássico, mas não é apenas um clássico, é o clássico dos clássicos, eu diria. É a primeira história do Ocidente, que é este livrinho aqui, pequeno, Ilíada. Ilíada, teoricamente, foi escrita por Homero, se é que Homero existiu, por isso que eu digo teoricamente. A gente tem aqui uma história cuja tradição é oral. Então, foi inventada, provavelmente foi criada por várias pessoas diferentes, que foram passando oralmente para outra pessoa, que foi acrescentando um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. E aí a gente tem, por fim, a Ilíada, essa história aqui tão conhecida, tão famosa e que inspirou tantas outras obras-primas da literatura mundial. Então a gente tem essa discussão se Homero existiu, se Homero não existiu, provavelmente ele não existiu. Homero era um poeta cego que passeava pela Grécia e saía por aí cantando as viagens que ele tinha e contando histórias. E aqui muito em formato de canção. Aqui a gente vê que são textos escritos em formato de poemas. Depende da edição, tá, gente? Dependendo da tradução, ele já é traduzido direto em prosa. Mesmo em poemas, tem alguns que são com versos fixos, iguais aos versos que tinham sido feitos no grego. Mas vocês sabem que existe um problema bem sério de tradução quando a gente fala de grego para português. Não é todo mundo que fala grego. A gente tem até essa expressão, né? Nossa, falou grego. Então é bem complicado, assim, algumas traduções são mais controversas que outras. Essa daqui é uma tradução muito boa. Eu particularmente não tenho problema com nenhuma, mesmo as traduções criativas que são muito condenadas por alguns, como é o caso do livro do Haroldo de Campos, a tradução dele, do Ilíada. Também tem de Odisseia, se não me engano. E, na verdade, isso vai servir para que a forma pareça mais com a forma original. Então a gente escolhe um pouco se a gente quer que a forma se pareça mais ou com que o conteúdo. Nesse daqui o conteúdo se parece mais com o conteúdo original. Então do que fala a Ilíada? Ilíada fala da Guerra de Troia, não da Guerra de Troia exatamente, mas de uma parte dessa guerra. Que aconteceu no último ano dessa guerra, mais especificamente em 51 dias. Numa parte de Troia chamada Ilion. E daí que vem Ilíada. Vai falar sobre a ira de Aquiles, a cólera de Aquiles em algumas traduções, que aconteceu por um desentendimento que ele teve com Agamemnon. Porque eles conquistaram o templo de Apolo, conseguiram algumas sacerdotisas para eles. O Aquiles ficou com uma chamada Briseida. O Agamemnon ficou com a Criseida. Olha que nomes bonitos, dá pra colocar nos nossos filhos, hein? E Crises, o pai de Criseida, foi reivindicar a filha. Falou, essa aqui não, essa aqui é importante. Pegou de volta. E o Agamemnon falou, eu não devolvo não. E aí criou-se aquele mal-estar. Crises falou, olha, Apolo vai amaldiçoar, vai jogar uma praga em vocês. E eles falaram, pelo amor de Zeus, Agamemnon devolve a Criseida. E Agamemnon fala para Aquiles, olha Aquiles, eu devolvo, mas então eu fico com a Briseida, que é a sua sacerdotisa. E pega ela, e o Aquiles fica revoltado, irado, encolerado. E aí ele vira e fala assim, é assim que funciona a coisa? Então eu não vou mais participar dessa guerra. Tchau, beijos, eu vou ficar aqui na minha. E não há quem convença Aquiles de voltar para a batalha. E o melhor amigo dele, o Patroclo, é um trava-línguas, né? Patroclo. Fala pra ele, olha, Aquiles, volta pra guerra. Se você não for voltar, me dá pelo menos as suas vestimentas. Que eu luto como se fosse você, que eu consigo intimidar um pouco o inimigo. Porque o Aquiles era um grande herói. Se falava em Aquiles, todo mundo, oh, meu Deus, que super, que cara, que homem. E aí ele, tudo bem, Patroclo, pode usar. E aí Patroclo usa as vestes de Aquiles e é assassinado por Heitor. Então, Heitor era de Troia, vai e assassina Patroclo, achando que assassinou Aquiles. Quando Aquiles fica sabendo que o melhor amigo dele foi assassinado e
de certa forma por culpa dele, porque se fosse ele mesmo que estivesse lá na guerra, talvez as coisas fossem diferentes. Ele fica muito bravo, muito irado, e aí ele volta para a guerra com fins de destruição do Heitor. E assim ele o faz, ele consegue destruir o Heitor, matar o Heitor. Fica desesperado com o cadáver do Heitor, porque não basta o Heitor estar morto, minha gente. Heitor precisa estar destruído. E aí existe toda uma apelação, todo um apelo para que possa devolver pelo menos o cadáver do Heitor para o pai dele, para poder fazer as honras fúnebres, tudo aquilo que um herói tem direito. E aí no final, acaba que Aquiles resolve mesmo devolver e as honras são feitas. Essa basicamente vai ser a história de Ilíada. O contexto da guerra como um todo é contado também, mas dentro dessa história, como lembranças, alusões e coisas do tipo. Vocês já devem ter ouvido falar dessa guerra, do porquê da guerra, né? Helena era casada com Menelau, o rei da Grécia, e o rei recebeu em sua casa Aquiles. Recebeu em sua casa Paris. Meu Deus, eu tô com Aquiles na cabeça. Recebeu na sua casa Paris. E Paris gostou da Helena, porque a Helena realmente era linda, maravilhosa, deslumbrante, assim, um mulherão. A mais bela de todas. E Paris sequestrou, raptou Helena. E aí, assim, depende do ponto de vista. Vai ter gente que vai falar que Helena quis fugir com Paris, vai ter quem diga que não, ele a raptou mesmo. Mas vai saber, né, o que aconteceu tantos anos atrás. O fato é, pensa como isso mexeu com a honra de Menelau. E honra é uma coisa muito importante para os gregos, gente. Anotem isso, honra. Então, uma guerra é feita por razão de honra. Uma guerra de 10 anos, sim. Se mexe com a honra de alguém, o pau vai comer, a coisa vai ficar feia. E assim começa a guerra. Então foi a partir do rapto de Helena mesmo. E dentro dessa estrutura, que é bastante elogiada, porque como ele não conta a guerra do início ao fim, ele se foca em uma parte dela, ele vai conseguir, ele que eu digo o Homero, se aprofundar nesses fatos, dizendo o que aconteceu de verdade, como é que foi, cantar todas as passagens que são cheias de simbolismos. Então, não sei se vocês sabem, mas essas obras de poesia, elas funcionam como uma espécie de bíblia dos gregos. Eu quero dizer, assim, elas trazem normas de conduta, que eles se inspiram muito no que está escrito nesses poemas, ou que é dito nesses poemas, melhor afirmando. Então, a forma como se faz uma guerra, como se trata com outra pessoa, o que deve se levar a sério ou não, como se enterrar uma pessoa, né? Quando a gente fala, por exemplo, no Heitor. Então, essas condutas são muito importantes quando a gente fala no grego, e esses poemas ilustram bastante isso, então, que vão servir como normas mesmo, sem a gente ter um juízo de moral. Então, assim, não tem nada de bem e mal, não tem uma definição de que Aquiles era bom ou era mal, Menelau ou Paris. Não tem esse julgamento. Isso fica muito a cargo do leitor ou do ouvinte. E isso que gera toda uma dúvida com a questão humana. Como a gente sabe, os deuses interferem muito na guerra. Já no início do poema, disse que a vontade de Zeus foi feita. Então, Zeus quis que tudo acontecesse. Os outros deuses se dividiam, torcendo para a guerra, ou para a Grécia ou para Troia. Eles faziam uma campanha assim. Mas, no fundo, os humanos é quem sofriam as consequências. Eram eles que morriam. E a gente fala um tanto da fragilidade da vida humana também nisso. Quando a gente fala em guerra, em briga. A briga é o tema central. E até que ponto isso compensa? E dentro de compensar e não compensar, como as nossas escolhas são feitas. Quando Aquiles decide não participar mais da guerra, ele tem certeza de que ele é o melhor, ele se acha bastante, e que ele está fazendo tudo conforme Zeus quer. E quando o melhor amigo dele é morto, ele começa a se questionar. Será que o que eu estou fazendo realmente é a vontade de Zeus? Será que eu estou indo no caminho certo? Então nós temos uma filosofia por trás da história muito maior, que vai deixar à mostra
nosso íntimo mesmo, o íntimo do ser humano, sendo aquele ser humano lá da época da Guerra de Troia ou o ser humano de hoje. Então isso pode ser trazido muito para os dias atuais, para as nossas próprias experiências, as nossas brigas, e aí eu falo em briga com letra maiúscula mesmo, é a briga, que ele vai trazer aqui, é uma reflexão que vem na própria introdução de Ilíada. E a poesia vem como uma forma de dar fama a esses heróis. E não a fama puramente no sentido mais objetivo da palavra, mas a fama no sentido de honra, para que tudo aquilo que tenha acontecido tenha tido um sentido, tenha tido uma razão de ser. Então esse é o brilhantismo do poema. Então quando nós falamos aqui em Ilíada, a gente fala numa honra muito forte, e que advém também do poema. A guerra existiu talvez para que o poema pudesse existir, e nós pudéssemos aprender com ele. E ficam aí os nossos ensinamentos aqui do nosso primeiro texto ocidental conhecido. E semana que vem a gente vai falar um pouco sobre a continuação dessa história, que é Odisseia. Conto com vocês. Aqui tem uma versãozinha juvenil, também é muito legal. Na semana que vem eu mostro pra vocês. Um beijo, até mais.